reflexo do nosso corpo. Assim como o nosso corpo também é reflexo da nossa mente, os dois andam juntos. A nossa mente é a parte interna do nosso corpo e assim como o nosso corpo é a parte externa da nossa mente. Então, não existem coisas separadas, como muitas vezes você pode ficar pensando. Por isso que quando a gente deseja ter uma melhora na nossa vida, abandonar velhos hábitos para inserir novos, seja uma mudança mental, comportamental, seja melhorar a sua energia, seja melhorar os seus relacionamentos, seja melhorar a sua performance na vida profissional, tudo isso exige com que você tenha um cuidado com a sua mente, com as suas emoções, só que também com o seu corpo. E a sua mente, naturalmente, ela é transformada quando você cuida do seu corpo, quando você cuida desse carro, né, que é o que carrega a nossa alma, que é o que carrega o nosso espírito. Por isso que eu resolvi gravar esse vídeo para dizer para vocês que não existe coisa separada. Muitas vezes as pessoas me procuram aqui para ajudar a cuidar do quê? Das emoções, para ajudar a cuidar da questão energética, vibracional, para que consiga ter uma clareza maior, né, nas coisas que acontecem na vida, para ter mais tranquilidade, para ter mais paz, para resolver a ansiedade. Isso é unânime. Todo mundo quer resolver a ansiedade, quer ficar mais tranquilo, né? Porém, para que você comece a resolver de fato essas situações, é importante que você desempenhe melhor tudo isso. E para que a nossa cabeça funcione melhor, o nosso corpo precisa estar funcionando. Então não tem como eu falar de uma coisa sem falar de outra, tudo interligado. É uma tríade muito perfeita, corpo, mente e alma. E hoje eu quero falar para vocês um pouquinho sobre a importância disso. Então vamos lá. Eu vou explicar aqui para vocês. Aqui é o nosso cérebro. Então percebam que nós temos o nosso cérebro, que é formado pelo córtex frontal, que cuida da nossa parte racional, e temos também o sistema límbico, que é onde controla as nossas emoções. Ambos precisam estar em constante conexão para que a gente possa gerenciar melhor a nossa vida, né? Nem 100% racional, nem 100% emoção, mas que a gente possa, de acordo com as situações cotidianas, a gente possa utilizar isso em harmonia para que a gente faça as melhores escolhas, para que a gente tenha lucidez, né? E essa conexão é muito importante. Aí, tudo funciona no nosso cérebro, o nosso cérebro precisa de combustível para isso, por isso que é importante a gente cuidar do nosso corpo. E nós temos o nosso segundo cérebro, que é o intestino. O nosso intestino, que tem 1 trilhão de bactérias ali, boas, ruins também, mas boas, que fazem parte, que tem muitas terminações nervosas e que fazem muito sentido, muita conexão com as nossas emoções. Então, serotonina, dopamina, melatonina, muita coisa é produzida ali. É produzido no intestino e vem através do nervo vago para ter atuação aonde? No nosso cérebro. Então entra pela nossa amígdala cerebral, vem para o nosso sistema límbico e é onde a gente consegue desempenhar melhor ou não as nossas emoções. Temos por outro lado também os nossos rins, acima dos rins as nossas adrenais, que compõem, que tem o cortisol, também produzido ali nas nossas suprarrenais e que vem através do nervo vago por uma comunicação para o nosso cérebro. Então o cortisol também tem a atuação do nosso cérebro. O que é o cortisol? É o hormônio do estresse. E aí, por que eu falei do intestino e por que eu falei das suprarrenais? Por que eu falei das substâncias que são liberadas no intestino e por que eu falei das substâncias que são liberadas ali no rim? Porque, gente, todas essas duas substâncias, elas têm muito relação com o meu estado de espírito. E elas têm atuação no meu cérebro. Então vamos dizer que você passa muito tempo da sua vida nervoso, ansioso e irritado com as situações. Você não tem um estilo de vida saudável, que inclui uma alimentação adequada, atividade física regular, um sono de qualidade, um gerenciamento do estresse. Muito possivelmente com que você não tenha um intestino saudável. Não tendo um intestino saudável, você não tem uma produção adequada das substâncias que deveriam estar sendo produzidas. Se você já tem um ritmo mais negativo, se você já é mais estressado, ansioso, nervoso, juntando isso mais os seus maus hábitos alimentares e de estilo de vida, você não consegue ter essa liberação dessas substâncias que são a nossa farmácia interna, que nos dão sensação de bem-estar, para que possam estar desempenhando o papel que deveriam estar desempenhando no nosso sistema límbico, para que a gente possa ter um melhor gerenciamento das nossas emoções. Então, talvez você já tenha visto um termo falando que a pessoa está enfesada. Estar enfesada significa estar cheio de fezes. Por quê, gente? Porque uma pessoa com o intestino preso, uma pessoa com o intestino desregulado, é uma pessoa
irritada, é uma pessoa nervosa. E aí você pode estar falando assim, mas o meu intestino é bom porque eu tenho até diarreia. Não, seu intestino não é bom. Se tem diarreia, se tem desbiose, se tem constipação, qualquer tipo de alteração que não tenha um intestino regular, com fezes regulares, você pode sim estar sofrendo problemas aí com seu intestino e consequentemente afetando as suas emoções. Por outro lado, quando você já tem um estilo de vida mais negativo, que você é mais pessimista, ou você tá passando por algum problema aí na sua vida externa também por um período, e você já não tem esses hábitos alimentares saudáveis, o que é ativado nesse momento? O nosso cortisol, que é o hormônio do estresse. É de todo ruim? Não, porque o estresse ele é muito bom. Inclusive, quando nós temos um estresse positivo, é porque a gente está empolgado, envolvido, produzindo, querendo realizar alguma coisa, e a gente fica pilhado para isso. Então, o estresse, ele tem o seu lado bem positivo. Porém, o cortisol, quando negativo, ele é ativado sem necessidade. E muitas vezes, quando eu não consigo ativar essa minha rota aqui do intestino, a rota que é ativada é essa do cortisol. E aí, o cortisol, ele está presente nas pessoas que ativam o seu lado luta e fuga, muitas vezes sem precisar. O que acontece, gente? Muitas vezes você aí na sua vida já passou por situações desafiadoras, você já entrou em contato com medo, você passou por uma situação traumática, você já entrou em contato com sofrimento, com alguma emoção que te tirou do eixo. Consequentemente, se você não superou isso e você não tem a certeza de que, ok, passou, eu estou aqui no presente seguro agora, você manda uma comunicação pro seu interior de que você não está segura, você não está segura. Logo, se você não está segura, seu cortisol, que é o hormônio do estresse, que é o hormônio da sobrevivência, ele vai liberar um monte de substâncias para te proteger. E aí, muitas vezes, a gente tem esse cortisol ativado como um mecanismo de defesa mesmo, de sobrevivência, porque ele é muito necessário para esses momentos em que a gente está passando por perigo ou em momentos que exige a liberação dele. O que acontece é que o nosso interior, ele não sabe o que é real e o que é imaginário. E se você começar a pensar que você está com medo e você alimentar isso nos seus pensamentos, ele pode ser liberado. E ele liberado em excesso desencadeia um monte de reações no seu corpo que pode se tornar, inclusive, doenças físicas. Então, quando eu falo, gente, que o nosso corpo reflete da nossa mente, é porque tá tudo interligado. E nós precisamos fazer o quê? Além de ter uma alimentação saudável, cuidar do nosso intestino, começando com a ingestão diária de água, tomando remédio de vermes com frequência, tendo uma alimentação mais balanceada com menos farinha branca, menos glúten, menos leite, com mais probióticos, com mais pré-bióticos, com mais fibras, que mais? Cuidando do seu intestino, lactobacilos e gerenciando as suas emoções. E aí a gente pode começar a transformar o nosso corpo através da alimentação saudável, através da prática de atividades físicas, através de um controle do gerenciamento do nosso sono, porque se você tem ausência de sono, significa que o seu cortisol está elevado também, corre um sério risco de você estar com o seu cortisol. Então você precisa começar a disciplinar a sua mente. Disciplinar a sua mente para que tenha reflexo, inclusive, no seu corpo. E, consequentemente, ao contrário, cuidar do seu corpo para que tenha, consequentemente, o reflexo da nossa mente. Então, agora que vocês já sabem que o intestino e as suprarrenais têm uma atuação direta no nosso cérebro, comece a perceber como é que estão os seus hábitos. Comece a perceber o como você está investindo na sua farmácia interna. E como que a gente investe na nossa farmácia interna? Cuidando da nossa alimentação, sim, mas qualificando os nossos pensamentos. O que eu estou ingerindo? E esse ingerindo não é só alimentação. Esse ingerindo é pensamentos. Esse ingerindo é aquilo que eu penso, é aquilo que eu sinto, é aquilo que eu vibro. Cada vez que eu passo muito tempo com medo, com muita preocupação, com muita negatividade na minha cabeça, eu estou desencadeando uma série de reações do meu corpo. Eu estou adoecendo o meu corpo. As minhas células estão sendo impactadas pelo aquilo que eu estou pensando, por aquilo que eu estou sentindo. Então, entendam, o nosso corpo é reflexo da nossa mente, a nossa mente é reflexo do nosso corpo. Que a gente comece a se atentar a mudar a nossa mentalidade, a mudar, a qualificar os nossos pensamentos para trazer esses benefícios a nosso favor. E você pode começar aí, da onde você está, com as ferramentas que você tem, tomando mais água, se alimentando melhor, verificando o seu intestino, percebendo se você vive muito estressado,
tem que mudar isso, gente. Como é que você começa a mudar? Mudando aquilo que você comunica para o seu cérebro. Ao invés de falar uma frase negativa, fale uma afirmativa. Ao invés de se irritar com alguma coisa, vá fazer alguma coisa que você gosta. Mas pare de afirmar para você coisas que não são legais, coisas que são a mesma coisa como você tiver dado um tiro no pé. Porque isso tudo vai fazer a transformação. Então, não adianta a gente cuidar da mente sem cuidar do corpo, não adianta a gente cuidar do corpo sem cuidar da mente. É uma dobradinha, é um conjunto que a gente precisa olhar, corpo, mente e alma, porque reflete em todas as áreas da nossa vida. Então, que a gente possa cada vez mais contribuir para a produção dessas substâncias no nosso intestino, para a diminuição do cortisol e que ele seja utilizado apenas quando necessário, e que a gente deixe, a nossa amígdala cerebral, o nosso cérebro, desempenhar o papel deles com excelência, se a gente contribui com a melhoria do nosso corpo. Muitas vezes a pessoa ela até tenta ser positiva, só que se ela não está tendo bons hábitos, ela tem mais dificuldade, porque o ambiente dela interno está prejudicado por isso, Então, a gente precisa cuidar do nosso carro, precisamos cuidar do nosso ambiente interno, precisamos cuidar porque está tudo interligado, corpo, mente e alma. E qualificar os seus pensamentos, qualificar as suas emoções, qualificar a sua vibração diária é muito importante para que toda essa transformação aconteça.